Normalmente pensamos na gravidade como uma força entre objetos com massa. É fácil entender como essa força funciona ao pisar em uma balança para ver quanto você pesa. O número na balança representa a gravidade da Terra sobre sua massa ou seu peso no planeta Terra. Quando se trata de gravidade no cosmos, podemos imaginar a gravidade do Sol mantendo os planetas em suas órbitas, e todos nós conhecemos a forte atração gravitacional perto de um buraco negro. A chamada força da gravidade é fácil de entender, e a gravidade pode parecer uma coisa simples afinal, mas as coisas são diferentes na era atual, já que agora sabemos que a gravidade como uma força é apenas uma pequena parte de um fenômeno mais complexo, graças à teoria geral da relatividade. Todos estão familiarizados com Newton, um gênio da física em seu tempo, e a história da maçã caindo em sua cabeça. Bem, isso não aconteceu realmente. A verdade é que Newton viu uma maçã cair de uma árvore e estava em um estado contemplativo naquele momento. Ele se perguntou por que a maçã caía diretamente em direção ao solo e não para os lados ou em outra direção. Ele presumiu que uma força de gravidade entre dois corpos os puxava um em direção ao outro, com uma magnitude diretamente proporcional à sua massa e também inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. O caminho que os corpos tomam será o mais curto para minimizar o uso de energia, portanto, uma linha reta. Resumindo, Newton acreditava que uma maçã caia porque uma força gravitacional a acelerava em direção ao solo. Newton provavelmente pensou que havia algo faltando em sua teoria, embora tenha dito que não estava completamente satisfeito com ela. Isso porque ele originalmente pensou na força da gravidade como um empurrão, não como uma puxada. Pouco sabia Newton que ele estava parcialmente certo sobre isso, mas sua teoria da gravidade foi aceita como evangelho, que a atração mágica era uma propriedade essencial da massa. A teoria, que resistiu e obscureceu a verdade pelos próximos 400 anos, até que Albert Einstein, outro formidável gênio, surgiu em 1905 e apresentou sua teoria geral da relatividade enquanto trabalhava como um simples funcionário de patente suíço. Seu desafio à teoria de Isaac Newton foi ridicularizado ou completamente ignorado, porque suas ideias pareciam radicalmente impossíveis. A chave para entender a teoria da relatividade geral é que tudo em um campo gravitacional cai com a mesma taxa. Mas não foi Einstein quem descobriu isso, foi Galileu que primeiro concluiu que todos os objetos soltos juntos na ausência de uma atmosfera cairão com a mesma taxa, independentemente de sua massa. Um experimento famoso feito pelo astronauta da Apollo 15, David Scott, foi realizado na Lua para testar essa teoria. Ao mesmo tempo, o astronauta caminhante da Lua Scott soltou um martelo e uma pena, e ambos deslizaram até o chão e impactaram o solo ao mesmo tempo. A mesma coisa aconteceria para qualquer objeto, independentemente de sua massa ou composição física. Isso é conhecido como o princípio da equivalência. Então, por que os dois objetos caem juntos e pousam ao mesmo tempo? É porque eles não estão caindo, eles estão parados, e não há nenhuma força agindo sobre eles. Com a teoria de Einstein, a gravidade não é uma força entre dois objetos com massa, em vez disso, a gravidade é a distorção do espaço e do tempo na presença de objetos com massa. E sem nenhuma força agindo sobre os objetos, eles viajarão em linha reta. Einstein acreditava que objetos menores não são puxados por objetos mais massivos, mas, em vez disso, os objetos estão sendo empurrados para baixo pelo espaço acima deles, e que não há tal coisa como uma força gravitacional de acordo com a teoria de Einstein. Segundo a teoria de Einstein, a matéria distorce não apenas o tecido do espaço, mas também o tempo. Isso é chamado de espaço-tempo, e qualquer objeto no espaço distorce esse contínuo espaço-tempo. O espaço-tempo são as três dimensões do espaço, comprimento, largura e altura, combinadas com a quarta dimensão, o tempo. Quanto mais massivo o objeto, mais ele distorce o espaço ao redor dele. Einstein acreditava que maçãs caem de árvores e planetas orbitam estrelas porque os objetos estão se movendo ao longo de curvas no contínuo espaço-tempo, essas curvas sendo a gravidade. Um bom exemplo para entender como isso funciona é visualizar a Terra em uma grade de espaço-tempo. Você pode ver a massa da Terra distorcendo o espaço-tempo e criando uma espécie de poço de gravidade. Qualquer objeto em torno dessa massa, você, eu e até mesmo a Lua, é puxado para baixo e em direção a esse poço de gravidade.
A Lua também distorce o espaço-tempo com sua massa, mas o campo gravitacional entre a Terra e a Lua não é forte o suficiente para puxar a Lua em direção a nós. Em vez disso, também é como uma maçã caindo de uma árvore. O Sol também tem um enorme poço de gravidade que mantém tudo em nosso sistema solar de voar para o espaço. Também podemos entender como os poços de gravidade ao redor dos planetas em nosso sistema solar funcionam observando como lançamos espaçonaves para mover espaçonaves em direções diferentes de sua trajetória de lançamento e aumentar sua velocidade. Engenheiros usaram o espaço-tempo distorcido ou a gravidade ao redor de outros planetas em nosso sistema solar para obter uma estilingada gravitacional que envia a espaçonave em outra direção com maior velocidade. No fim das contas, objetos no universo são atraídos uns pelos outros porque o espaço-tempo é dobrado e curvado. Quanto mais próximos eles estão da massa objetiva, mais rápido eles vão acelerar. Mas e quanto a esse chamado campo gravitacional que estávamos falando antes? Não é uma força. Um campo gravitacional, na verdade, é o campo de força que existe no espaço ao redor de cada objeto com massa. A Lua tem um campo gravitacional menor do que o planeta por causa de sua massa. A Terra tem um campo gravitacional muito mais forte sobre a Lua por causa de sua massa. Mas no espaço, um campo gravitacional existe quase em todos os lugares, com tudo flutuando no espaço sobre nossas cabeças. Pode ser fácil acreditar que não há campo gravitacional em órbita ao redor de nosso grande planeta azul. No entanto, até mesmo a Estação Espacial Internacional sente a gravidade da Terra. A coisa surpreendente é que a gravidade efetiva em órbita ao redor do planeta é quase a mesma que na superfície do planeta. Na verdade, é cerca de 90% do que é na superfície do planeta. Então, se você pesasse 100 quilos na Terra e tivesse uma escada espacial que chegasse até a estação espacial, você pesaria cerca de 90 quilos lá em cima. Mas espere um minuto, se há gravidade no espaço ao redor do planeta, por que os astronautas parecem estar flutuando em gravidade zero? A razão pela qual os astronautas parecem estar flutuando no espaço é porque tudo, incluindo a Estação Espacial Internacional, está caindo juntos ao mesmo tempo no vácuo do espaço. Essa condição na qual parece que pessoas e objetos estão sem peso é chamada de microgravidade. Se tudo cai da mesma maneira, independentemente de sua massa, então um astronauta flutuando longe de qualquer fonte gravitacional e um astronauta em queda livre no campo gravitacional de um corpo massivo teriam a mesma experiência. De fato, a estação espacial, os satélites e tudo mais lá em cima está sempre caindo em direção à Terra. E enquanto a Estação Espacial Internacional está caindo, ela também está se movendo muito rápido, a cerca de 28.000 km/h, do polo da força gravitacional da Terra. Há algumas maneiras de provar que Einstein está certo sobre objetos com massa distorcendo o tecido do universo chamado espaço-tempo. A aceleração gravitacional na superfície da Terra é de 9,81 metros por segundo. A razão pela qual a gravidade puxa você e outros objetos em direção ao solo não tem nada a ver com o núcleo do planeta. Todos os objetos com massa dobram e curvam o espaço-tempo, e essa curvatura do espaço é a própria gravidade. Então, se de alguma forma você fizesse uma jornada para o centro do planeta, não haveria gravidade. Você estaria longe da curvatura do espaço-tempo no centro de um objeto com massa e, portanto, flutuando ao redor do núcleo do planeta sem peso. Mas à medida que você começasse a fazer seu caminho de volta à superfície, começaria a sentir a curvatura do espaço-tempo da massa da Terra, e o efeito dessa curva da gravidade começaria a ficar mais forte. Claro, teremos que enviar uma sonda para fazer uma jornada até o centro da Terra para confirmar isso, mas há outra maneira de provar que a gravidade distorce o espaço-tempo. Uma dessas coisas é chamada de lente gravitacional. Isso acontece quando um corpo celeste maciço causa uma curvatura suficientemente grande no espaço-tempo para que a luz ao redor do objeto pareça visivelmente dobrada. Mas se você estiver olhando para uma lente de câmera, essa lente gravitacional aconteceu quando o objeto maciço, como uma galáxia, distorce o espaço ao redor dela em anéis de luz. Curiosamente, isso nos ajudou a encontrar outras galáxias e objetos no espaço que não veríamos de outra forma, sem o efeito de lente gravitacional. A cruz de Einstein é um exemplo famoso e mostra um quasar com lente gravitacional que fica diretamente atrás do centro de uma galáxia. 4 imagens do quasar aparecem em primeiro plano devido à forte lente gravitacional da galáxia no meio.
Pode parecer que Einstein tem toda essa coisa da gravidade sob controle, e há muitas evidências para apoiar a relatividade geral, mas aqui está o grande problema: em sua forma atual, ela é incompatível com a mecânica quântica. A gravidade quântica é uma física teórica que busca descrever a gravidade de acordo com a mecânica quântica. Até agora, não há uma teoria assim que seja universalmente aceita e confirmada pela experiência. Mas isso não é tudo. Os pesquisadores entendem que, em algum ponto em um buraco negro, a teoria de Einstein se desfaz e para de funcionar. Cientistas usaram 3 telescópios gigantes no Havaí para observar uma estrela azul chamada SO2 fazer sua abordagem mais próxima do buraco negro Sagitário A no meio da Via Láctea em sua órbita de 16 anos. Se a teoria de Einstein estivesse correta, o buraco negro distorceria o espaço-tempo e estenderia o comprimento de onda da luz da estrela. As ondas de luz se esticariam à medida que a gravidade intensa do buraco negro drenasse sua energia e fizesse a luz da estrela mudar de azul para vermelho. E assim como Einstein previu, a estrela começou a brilhar de vermelho. Se tivesse sido de outra cor, isso teria sugerido um modelo completamente diferente de gravidade. Agora, os cientistas estão procurando uma curvatura do espaço-tempo tão extrema que a teoria da relatividade geral falhe. Eles acreditam que nos próximos 10 anos a teoria da relatividade geral será levada ao limite, e outro gênio virá e nos mostrará onde Einstein estava errado. Esperamos que não precisemos esperar mais 300 anos. Deixe-nos saber nos comentários o que você acha que o futuro reserva para a compreensão da gravidade e dê um like se você gostou do vídeo.